Fala galera, beleza? São Paulinos e São Paulinas e logicamente aí vocês também torcedores aí de outros clubes, valeu? Galera, para começar esse vídeo aqui nós vamos falando aí, né? Vamos começar falando de possíveis chegadas aqui no São Paulo, né? Nomes que estão fortes aí nesse momento aí, né? Everton Ribeiro e Firmino, né? O jogador do Flamengo e o jogador do Liverpool, dois jogadores aí em final de contrato aí, cada um respectivamente aí nos seus clubes e jogadores que podem pintar aí no São Paulo, tá? Antes da gente começar, eu te peço aí aquela ajuda de sempre, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e deixa o like aí também no vídeo aqui para ajudar no engajamento aqui do canal, valeu? Ó, vamos começar falando então do Firmino, depois a gente fala do Everton Ribeiro e também possíveis saídas aí do São Paulo, dos jogadores jovens aí que subiram aí para o time profissional, tá? Mas vamos lá. Firmino. O Firmino é o seguinte, né? Ele está em fase de contrato lá, final, né? Fase final de contrato com o Liverpool, tá? O jogador já foi perguntado aí, né? Numa possível transferência para o Brasil e de repente um provável destino São Paulo Futebol Clube. O jogador não descartou jogar no Brasil, muito menos no São Paulo. A chance não é zero. Palavras do jogador. Acontece que é o seguinte, né? No meio do ano, né, o Liverpool vai fazer uma reestruturação no seu elenco. O Liverpool pretende, né, se desfazer de alguns jogadores em final de contrato e ele vai fazer uma renovação, vai buscar jogadores mais jovens, né? Isso é notícia oficial, tá, dos jornais locais lá da Inglaterra. A questão é o seguinte, onde o Firmino jogaria? O Firmino tem espaço para jogar onde? No grande centro, acho que do futebol mundial ali na Inglaterra, nos grandes clubes, eu acho que o Firmino não joga mais, minha opinião. O Firmino ele tem 31 anos de idade, né, já caminha ali para casa dos 32, entra naquela linha do praticamente indo para o final de carreira, né? Ele que já vai para 32 anos. Então o Firmino ele teria a possibilidade de voltar a jogar no Brasil. E ele já declarou que gostaria de jogar no futebol brasileiro. Ele saiu muito cedo daqui, né? Ninguém nem conheceu o Firmino jogar aqui no Brasil. Acho que ele saiu com 17 anos, tal. Foi fazer carreira lá fora, foi para a Alemanha, depois foi para a Inglaterra, onde ele se declarou e fez o nome dele aí jogando no Liverpool. São 10 temporadas, né? São 10 anos no Liverpool. E chegou o momento, né? Deles se desfazerem ali, o Liverpool não pretende renovar com o Firmino. Inclusive o jogador acho que já sabe disso, né? Então o possível destino dele sim, pode ser o São Paulo. Agora, vamos ter que ver o quê? A questão salarial e a questão contratual. Quanto tempo, né, o São Paulo vai oferecer aí para o Firmino ou até outro clube brasileiro, de repente, né? Se pintar na frente aí um Flamengo, eu não acredito que o Flamengo traria o Firmino, porque o Flamengo ele tem ali Pedro e Gabigol, a não ser que ele se desfaça desses dois jogadores, né? Pra mim, né, na minha opinião, acho que é o Gabigol mais jogador que o Firmino, né? Na minha opinião. O Pedro é um baita centroavante, né? Será que o Flamengo trairia um jogador que tá mais pra final de carreira do que ali, de repente, os jogadores em ascensão? Eu acredito que não. Eu acho que ele cairia muito bem no time do São Paulo, até como um segundo atacante, né? E também ele já jogou muito de centroavante também no Liverpool. Poderia fazer uma dupla muito boa com o Caleri, né? Mas aí é questão também do São Paulo trazer o jogador primeiro e a gente vê isso. Agora, como eu disse, vai depender muito do valor que vai pagar para ele, né? E do tempo de contrato. A verdade é o seguinte, galera, hoje ele ganha lá em torno de 5 milhões e meio de reais por mês. Logicamente, se ele for para qualquer um outro clube, ele não vai ganhar mais isso. Não vai ganhar. Esse valor ele chegou porque ele foi crescendo na sua carreira. Agora, quando o clube não renova com ele, ele fica desvalorizado. O clube não quer renovar com ele fica desvalorizado. Ele perde valor de mercado. Né? Então, assim, isso o próprio jogador sabe que o salário, se ele quiser jogar no clube do Brasil, jamais, clube nenhum vai pagar 5 milhões e meio de reais para o jogador hoje, né, pelo menos. Aqui no Brasil estão se pagando aí na casa de 2 milhões, né? Isso o Flamengo, 1,5 milhão. Recentemente o São Paulo estava pagando quase 1,5 milhão para o Daniel Alves, ou não pagando, né? Saiu devendo para o Daniel Alves, na verdade, né? São Paulo não pagou o Daniel Alves, agora vai pagar aí durante 5 anos aí, né? 400 mil reais por mês. Mas aí uma chegada do Firmino num salário de 1 milhão de reais, para quem pagou aí 700 mil aí pro
pro jogador Éder, né? Que veio lá da Itália para jogar no São Paulo, por esse valor 700 mil. O cara que passou 2 anos, fez 2 gols, 1 ou 2 gols aí, em 2 anos, pelo amor, né? Então o clube também coloca isso na balança. A questão do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é o seguinte, o Flamengo, né, não procurou o jogador ainda para fazer a renovação de contrato, né? O Everton Ribeiro já declarou aí, né, para algumas pessoas, inclusive o jornalista, o Nicola, né, ele trouxe uma informação recentemente, na semana passada, acho, né, sobre o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro de repente vê com bons olhos uma transferência para um outro clube até do futebol brasileiro. E um desses clubes pode ser o São Paulo, porque o São Paulo precisa. E até porque no meio do ano o São Paulo deve perder alguns jogadores ali que subiram recentemente. Ó, Beraldo, os europeus já estão de olho. O Wellington, lateral de esquerda, né, os europeus já estão de olho. Inclusive, final do ano teve proposta, mas foi baixo, São Paulo não liberou, né? O próprio Rodrigo Nestor, jogador que é muito questionado, né, pela torcida do São Paulo, mas é um jogador muito bom tecnicamente, é jovem, esse tipo de jogador que chega na Europa e se desenvolve, dá bem, e se dá bem na Europa, né? E os europeus, eles têm um olho clínico muito bom para isso, né? Então, assim, Rodrigo Nestor, o próprio Galopo, o Galopo é novo, gente, ele tem 23 anos, jogador que veio do Banfield, agora cresceu, virou titular no São Paulo. Esses jogadores, né, vão ser muito difíceis de continuar no São Paulo no decorrer do Campeonato Brasileiro. Quando abrir a janela de transferência, ali em junho, né, vocês vão ver como é complicado, né? A gente vai acompanhar como vai ser complicado. O São Paulo pode estar na draga, pode estar aí sem ganhar títulos importantes, ganhou o Campeonato Paulista em 2021, né? Ano sim, ano não, luta para não cair aí na segunda divisão, isso é bem verdade. Mas o São Paulo sempre está revelando bons jogadores e mandando para a Europa. A gente viu aí recentemente, né? O David Neres, o Antony, né? E assim, o Sara, entre outros jogadores que o São Paulo perdeu aí em final de contrato, que não renovaram. Então, vai chegar a janela ali de transferência na metade do ano, vamos nos preparar, porque é o seguinte, vão vir propostas com certeza para o Wellington, Rodrigo Nestor, Beraldo e o Galopo. Hoje eu vendo esses 4 jogadores no radar dos europeus, né? E recentemente teve, né, proposta dos Estados Unidos para o Galopo, né? O Porto e o Benfica já estão monitorando o Beraldo. Vão vir propostas para esses jogadores. O Wellington, né? Os franceses já estão de olho. Então, galera, é o seguinte, o São Paulo pretende fazer caixa com esses jogadores, porque essa é a jogada do São Paulo, para contratar outros bons jogadores. E nisso é onde se encaixam o Firmino, tá, e o Everton Ribeiro. Não só esses, como outros nomes. Porque vocês acham também que o São Paulo vai ficar parado um tempo e não vai contratar ninguém? O São Paulo sempre fala que está sem dinheiro, mas sempre contrata jogadores. Não é verdade? Essa temporada nós vimos isso. Tá certo, contrataram ali jogadores medianos? Sim, contratou. Mas contratou. E dizia que não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha dinheiro para contratar. Mas os jogadores apareceram. E assim vão aparecer outros. Porque o clube, apesar dele ter dívida, ele tem renda também. Todo jogo é 45 mil pessoas no Morumbi. Você imagina isso no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro o ingresso sobe. Né? O São Paulo tem uma renda maior. É 2, 3 milhões, né? 4 milhões, como a gente viu ano passado, por renda todo jogo. E se o São Paulo engrenar no Campeonato Brasileiro, todo jogo o Morumbi vai estar lotado. Então, o clube também trabalha com isso. Ele trabalha para reduzir, né, a folha salarial, para reduzir as dívidas, mas para investir também. Pode não trazer aqueles grandes nomes, como a galera falava muito aí há um tempo atrás, Lucas Moura, esquece o Lucas, né? O próprio Rogério Ceni falou, esquece que o Lucas não vem, o Lucas está fechando lá, o time da Turquia. Mas esses jogadores, Everton Ribeiro e Firmino, são jogadores aí que já começam a ir ali para a linha do fim de carreira, apesar que o Lucas também. Mas aí é uma questão do jogador quer jogar ou não no São Paulo, né? O Lucas optou por não jogar, né? Ele quer ficar na Europa. Agora esse jogo, o Firmino já declarou que quer jogar no Brasil, o Everton Ribeiro já se não renovar o contrato, já declarou também
que uma saída do Flamengo também seria boa para a carreira dele. Por que não jogar no São Paulo, né? Onde de repente ele poderia ser o protagonista, porque no Flamengo ele já não está sendo o protagonista. Os jogadores no Flamengo já começam, né? A torcida já começa a cobrar mais desses jogadores, porque eles não conseguiram ganhar o Mundial, né? Segundo a própria torcida, eles deram um vexame no Mundial. Então, vai haver também aí uma renovação no Flamengo. Assim, né, como vai haver uma renovação de elenco lá no Liverpool, né? No São Paulo deve haver trocas de jogadores, porque jogadores vão sair, certamente vão sair. A diretoria não vai segurar Rodrigo Nestor, não vai segurar o Wellington, não vai segurar Beraldo, não vai segurar Galopo. Gente, não tem como segurar. Se chegar uma proposta de 50 milhões de reais pelo Galopo, ele vai embora. Chegar uma proposta de 50 milhões de reais pelo Beraldo, ele vai. O São Paulo não vai segurar. Não tem como, não tem condições de segurar. A realidade do São Paulo hoje é outra. O São Paulo não consegue segurar esses jogadores, porque uma que o jogador quer sair, outra que o São Paulo precisa de dinheiro. E é difícil segurar. E aí o clube, quando chega uma proposta astronômica que o clube quer vender o jogador, se ele não vende, ele tem medo possivelmente na frente o jogador se machucar e depois não se transferir. Ou até mesmo vai se arrastando, o jogador se cansa, né? E depois o jogador não quer renovar e acaba saindo de graça, como aconteceu recentemente aí também com o Igor Gomes, foi assim com o Militão, foi assim com o Marquinhos, né? Teve um outro que eu esqueci o nome agora ultimamente. Então o São Paulo vem perdendo vários jogadores assim, não renova, né? Principalmente esses jogadores que estão subindo da base. Então o São Paulo também tem que se vacinar contra isso aí, né? Tem que ficar ligeiro, porque vai perder os jogadores no meio do ano quando abrir a janela de transferência, é certeza, né? E ainda mais se o time for campeão paulista, então, aí pronto. Imagina, né? É difícil, mas imagina se for. E se começar o Campeonato Brasileiro bem, então? Ainda mais com esses jovens jogando. Dificilmente o São Paulo vai segurar esses jogadores, vai precisar buscar jogadores no mercado. E por isso que já circulam por aí possíveis chegadas no São Paulo. Inclusive Everton Ribeiro e o Firmino são jogadores que estão no radar aí do São Paulo, tá? A gente já viu jogadores muito mais de peso, né, muito mais caros que esses chegarem ao São Paulo. E esses aí são possivelmente, né, plausíveis também de chegar no tricolor do Morumbi. Valeu? Gente, as informações que eu queria trazer para vocês eram essas. Se inscreva aí no canal, deixa o joinha aí, ajuda a gente aqui no crescimento do canal também, para a gente sempre trazer conteúdo aqui do tricolor mais querido do mundo. Valeu, galera? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!